E o Payet, mais, pelo menos ele tem jogado mais assim, Felipe, né? Não é bem uma dupla Mas se overhead coloca o Alisson. Payet ali, eu, de certa forma, eu acho que desequilibra, eu acho o erro. Eu prefiro ele por dentro. Eu também prefiro. Né? Pegando Mas, algum mas a volante. gente tem visto ele mais por fora, mais pelo lado. Porque né, ele nos últimos voltar jogos. aqui, ele fica fora do jogo, a hora que rouba a bola, para ele fazer uma arrancada. Ele pode se movimentar com a bola, não tem problema, penso eu, né? Com todo o respeito, vixe Maria, Rafael sabe muito bem o que tem feito. Nesse final de semana, amanhã, a gente vai ter também, né, no estádio Newton Santos, o Alex já falou aqui, né, do tapetinho e tudo mais, teremos um Vasco e Fluminense, né? O jogo acontece às 9h30 da noite. Então, 9h30 da noite amanhã, mesmo horário de Cruzeiro e Atlético, né? 2 jogos simultâneos, 2 clássicos. Tem também Corinthians e Bragantino, 3 jogos, 9h30 da noite, hein? Vejam vocês. 3 jogos, 9h30 da noite. Logo depois desse programa tem a edição do Troca de Passe. Ajudem o Troca amanhã, né? Isso, o Troca começa às 11h30, logo depois aí desses 3 jogos de Mineirão, Newton Santos e Neoquímica Arena. Vasco e Fluminense em outro lado da tabela, né? No Brasileirão, em relação a Palmeiras e Flamengo. Os dois estão ali na parte, o Vasco mais na parte intermediária, 11º colocado, o Fluminense ainda na zona do rebaixamento. É o primeiro time dentro dela, o 17º colocado, mas está com a setinha apontada para cima, né? Porque está em viés de alta, vem conseguindo fazer as vitórias, né? Vem de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão. Encontrou um jeito de jogar que o fortaleceu, né? Com o Mano Menezes, com a chegada de alguns reforços, mas também vai ter o desfalque do Serna, né? Que entrou muito bem no time, acabou sentindo um problema. Acho que a opção mais provável é do Keno, né? Que entrou bem nesse último jogo contra o Juventude, fez gol, participou muito bem do jogo. Tenho a impressão de que Keno vai ser o substituto natural, né, Jéssica? Eu acho que sim, até porque o Keno é das opções do ataque, da questão na reserva, que consegue entregar a agilidade, a parte física de recomposição também que o Mano pede, né? A nova linha, né, do Fluminense é muito, muito clara, sob o comando do Mano Menezes. É energia para combater, para manter padrão tático, é um futebol convencional, é um futebol, entre aspas, simples, que a gente está acostumado a acompanhar, mais tradicional, mas que precisa de muita energia para manter, para fazer a marcação e para manter padrão tático. E por isso, a partir disso, o Fluminense passou a ser competitivo no Brasileirão de novo, né? E a vencer os seus jogos com muita entrega física, com muita marcação. O Mano não vai abrir mão disso. Ali no ataque tem o Cano, que está à disposição. Eu acho que ele perdeu a posição para o Cauã. Nesse momento não tem como tirar o menino, né? O menino está iluminado, tá? Eu acho que o traz mais característica de drible, de arrancadas. E posicionamento também, está com mais, no momento melhor. E nesse sistema, por mais até que o Cano não vive esse belo momento, assim, vamos dizer... Está num ano difícil, né? Está num ano difícil. Só que do jeito que se ajeitou o Fluminense, com a característica que eles trazem, falo de novo do Diniz, do toque de bola, que eu vejo eles fazendo mesmo nessa mesma organização. Sim. Recuperaram a confiança e passaram a fazer isso. O Fluminense ele faz um jogo mais tático hoje, né, mais bem posicionado. Vai ser um jogo difícil para o Vasco. E o Vasco, estando na frente, ele não pode perder. Mas nesse tipo de jogo, do jeito que o menino está fazendo, que o Cauã Elias tem feito... Você tem que aproveitar o momento do atleta. Eu ouvi isso uma vez. Ou é um dia, um jogo, um mês. Aproveita o momento ou do atleta ou você como treinador e comissão, porque o resultado ele está vindo. Então não tem Não esfria o menino, né? Não esfria. E tem decidido os jogos, né? Tá fazendo gol à beça. E todo jogo o menino crava o dele, né? Então tem que deixar. Vamos ver a provável escalação do Fluminense, então, para esse clássico do Engenhão contra o Vasco, né? O Fluminense deve ter, então, Fábio no gol. A defesa com Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Meio campo com André, Martinelli e Ganso. No ataque, Arias, Keno ou Lima, né? Aí o Lima entraria no meio campo, né? E o Cauã Elias no ataque. Então a dúvida é entre Keno e Lima. Imagino que para manter o sistema deva jogar o Keno por ali, né? Até porque o Arias está jogando solto, né? Não está guardando aquela posição de ponta direita. Embora nesse último jogo ele tenha ficado mais do que o habitual. Né? Mas ele... Não chega a cruzar de modo o campo, geral, mas ele ali ele usaria, eu acho, mais o Lima. Se tivesse essa questão de marcar um ala, um lateral,
O Paulo Henrique, ele tem tido isso, na verdade, tem né? jogado bem. Mas eu não acredito, porque querendo e precisando vencer o jogo, é importante ter o Keno. E o Keno, mesmo na época do Diniz ali, em que o Keno foi muito importante no título da Libertadores, num ano muito bom que fez em 2023, ele consegue fazer bem a função de acompanhar, né? Ele ajuda muito ali Tem na recebido questão algumas vaias, né, defensiva. Felipe? Injustas, porque agora que né? injustas. Ele fez o gol, teve até algo assim, mas é um jogador importante da torcida e o O time torcedor abraçar. esquece muito rápido, né? Muito rápido. Ele tem características que atrapalham, cara. Esse mano a mano você tem que ter. E ter os dois lados e você Ele dando sempre foi confiança. muito bem nisso, né? Sempre foi muito bom nesse 1 contra 1. Só duas novidades em relação ao Fluminense. O Bernal, né, o volante uruguaio, jovem, 20 anos, chegou agora, aí veio do Defensor do Uruguai. O nome dele apareceu no boletim informativo diário, né, no famoso BID da CBF, e está à disposição. Então ele pode ser relacionado, pode ficar, provavelmente deve ficar à disposição no banco de reservas. E outro que deve ser relacionado é o Nonato, né? Estava machucado aí, se machucou recentemente, uma torção no tornozelo, e deve também estar à disposição, ou seja, o elenco vai se fortalecendo. Né? Mudou bastante o perfil de contratação do Fluminense, né? Bastante. Agora vai em busca de força física. Jovens, né? Juventude. Vitalidade, é por aí. Vamos falar então do Vasco, que vai para esse jogo, né? O Vasco é o mandante contra o Fluminense. É provável que o Vasco tenha a mesma escalação do último jogo, né? Tem a volta do João Vitor, né? Bom zagueiro, que deve estar de novo entre os relacionados. Mas aí está a escalação provável do Vasco, ó, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton ou Vitor Luiz e o... Vamos de novo, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Vitor Luiz ou Lucas Piton. Se o Piton estiver bem, né? Porque o Piton teve machucado recentemente, mas deve começar o Piton. Meio campo com o Sforza, o Hugo Moura e o Matheus Cocão, né? Matheus Carvalho. Com o Payet na frente, Adson e Verratti. Lembrando que Felipe Coutinho se machucou. Se você está meio desatento ao noticiário, Felipe Coutinho não está à disposição para o jogo, não fica no banco, não está relacionado. Mais um bom tempo. Porque se machucou, deve ficar pelo menos um mês aí afastado do time, né? É um problema muscular e com isso está fora. O Vasco treinou lá no estádio Newton Santos, né? Para fazer aquele reconhecimento, se acostumar melhor ali com o gramado sintético do estádio do Botafogo. E agora tenta voltar a vencer no Brasileirão. Primeiro de tudo, né, Jéssica? Acho que o Vasco precisa melhorar o futebol, né? Porque teve uma boa melhora com o Rafael Paiva ali nos primeiros jogos e teve, sim, uma queda de rendimento nos últimos jogos, né? A dupla Sforza e Hugo Moura, ela custa encaixar. São dois jogadores que têm características de primeiro volante. O Sforza foi contratado para ser primeiro volante, para ser um cara mais marcador, com mais energia na frente da zaga. Acho que nem sempre ele consegue ser esse cão de guarda. Parece que ele não tem essa característica. O Hugo Moura tem essa característica. Muito mais de marcação. Então, ele jogando, quando o Sforza joga de primeiro volante e o Hugo faz a segunda função, o Hugo se atrapalha um pouco, porque ele precisa ter criação. Ele precisa fazer a bola correr com qualidade. E ele não tem essa característica no seu perfil. Ele é um cara de combate. Para a segunda função do meio, eu acho que o Vasco precisa de alguém que trate melhor a bola e ajude nessa construção, a não ser que ele baixe muito o Payet, né? E aí tem uma aproximação muito grande dos dois atacantes. O Verratti não é esse cara de aproximação, ele é um cara que é posicional, é necessário nesse esquema. Então, eu vejo um meio-campo que não encaixa muito bem, esse meio-campo. Principalmente para sequência, né, de construção, assim, para você destruir, ter Matheus, Hugo Moura, beleza, mas com o Sforza que eu acho que o Vasco tem sofrido. O Vasco foi melhor tendo esses dois e tendo o David junto ali no caso, né? Com menos um volante. Eu colocaria Hugo e Matheus, tirando o Sforza, e o David para manter um equilíbrio um pouco maior. Essa trinca de volantes é para sustentar um Payet. Mas qualquer meia, na verdade, ainda mais o Payet, na verdade, né? Mas assim, deixar desse jeito, de repente fica até um espaço um pouco maior. Mas essa lógica de ter feito a trinca para sustentar um cara que não faz muita recomposição, é que tem feito o Vasco degringolar. Por isso que é tão difícil o Rafael fazer essas escolhas. Porque o Vasco estava se dando melhor quando não se complicava em ter que sustentar um jogador que não faz recomposição. Na verdade, nesse sistema, né, o campinho não é bem esse, né? Porque o Payet vai vir do lado esquerdo, o Verratti centralizado, o Adson na direita. Estou imaginando um meio campo ali com os três, né? Hugo Moura, Cocão e Sforza.
E o Payet, mais, pelo menos, ele tem jogado mais Não, assim, Felipe, né? Não é bem uma dupla Mas se Overhatch e coloca o Alisson. Payet ali, eu, de certa forma, eu acho que desequilibra, eu acho erro. Eu prefiro ele por dentro. Eu também prefiro. Né, pegando mas, algum mas a gente volante. tem visto ele mais por fora, mais pelo lado. Porque né, ele nos últimos voltar jogos. aqui, ele fica fora do jogo a hora que rouba a bola, para ele fazer uma arrancada. Ele pode se movimentar com a bola, não tem problema, penso eu, né? Com todo respeito, Vixe Maria, Rafael sabe muito bem o que tem feito. Mas, nesse sentido, deixar ele realmente com esses dois na frente, para o Overhatch também, por mais que tenha os 35, ele ajuda pra caramba, cara, correndo, Ajuda. Perto se dos posicionando, zagueiros, né? principalmente naquela saída de jogo, para deixar o Payet por dentro. Aí fica ali o Matheus Cocão para ajudar nessa vinda. Mas para um time que tem uma boa posse de bola, realmente ele tem que se encaixar muito bem com esse meio de campo para não sofrer tanto. É por aí. Então, esse é o jogo, hein? Amanhã, 9h30 da noite, estádio Newton Santos, ótimo gramado, imagino eu, tomara que com grande público. Vasco e Fluminense vão se enfrentar, fazer o clássico carioca, provavelmente com chuva, né? Porque a previsão para amanhã aqui no Rio de Janeiro é de frio e chuva. Então é frio de possível uns que 22 graus, né? Aliás, recebo, como eu estou aqui trabalhando há muito tempo, Alex, recebo a informação de que está chovendo já neste momento aqui no Rio de Janeiro, uma mudança de tempo aí. Hoje tivemos um belo dia, né? Aqui no Rio, de sol, calor. Amanhã teremos frio e chuva.